Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Vamos estudar dos versículos 13 a 17. Versículo 13 diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aqui, meus irmãos, continuando o estudo do livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, ou seja, atendei, prestem atenção. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vamos fazer uma referência, meus irmãos, ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: aqui é Deus falando, tá? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui, meus irmãos, o que Tiago está ensinando para a igreja, e eu estou usando a referência do profeta Jeremias, é que não depende de nós. Nós não somos donos exclusivos da nossa vida. Tudo que nós fazemos depende de Deus. Nós somos dependentes de Deus, da soberania de Deus. Aqui no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Já vou buscar mais uma referência no Antigo Testamento, que é em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Quando o Tiago fala, vós não sabeis o que sucederá amanhã, nós não sabemos se hoje é o nosso último dia de vida, se nós teremos mais um ano, 10 anos, uma hora, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então não depende de nós, meus irmãos. Nós temos que entender, aceitar e desejar a dependência de Deus. Pois é maravilhoso nós termos um Deus, um Pai, que nos guia, que nos protege, que nos orienta. Deus é maravilhoso e perfeito. Cabe a nós entendermos o seu agir. Cabe a nós aceitarmos, mesmo sem entender muitas vezes, crer que Deus é soberano e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. No versículo 15 diz: em vez disso, ou seja, em vez da pessoa dizer, eu vou fazer, eu vou lucrar, porque eu vou pela minha própria força, eu vou resolver. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, é aceitar a dependência de Deus, meus irmãos. É colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e crer. Uma referência aqui é em Provérbios 16:9, que diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Meus irmãos, muitas vezes nós dizemos assim, que já que está nas mãos de Deus, eu não preciso fazer planos.
eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, deixa nas mãos de Deus. Vou ficar aqui no sofá esperando a bênção vir. E não é bem assim. Nós temos que trabalhar, temos que ter os nossos planos para que Deus tenha um terreno fértil para poder edificar a nossa vida. Para que ele possa edificar o seu plano, o plano dele, em cima do nosso plano, para que nós prosperemos conforme a vontade dele. Se esse plano nosso for da vontade de Deus, ele vai edificar, ele vai abençoar e vai se prosperar. Se esse plano nosso não for da vontade de Deus, se não for o que ele tem preparado para a nossa vida, ele vai fazer com que nós voltemos ao caminho que ele tem preparado para nós. No versículo 16, tem uma palavra aqui difícil de entender, que fala assim: vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactais é vangloriar, das vossas, no caso, arrogantes pretensões. São dos nossos desejos egoístas. Então as pessoas, elas se vangloriam das coisas que elas pretendem fazer, das suas atitudes, dos seus desejos egoístas, focados em si mesmos. E isso é um comportamento de soberba, de orgulho excessivo. É uma visão inflada de si mesmo. Sabe aquela pessoa que acha que ela resolve tudo sozinha, que ela não precisa de ninguém, mas nós precisamos de Deus. Nós temos que ter humildade, nos entregar a Deus, para que seja feita a vontade dele e não a nossa. Na sequência, aqui no versículo 16, Tiago conclui dizendo: toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, todos que se vangloriam da sua capacidade, da sua força, da sua disposição, elas não estão sendo direcionadas por Deus, elas estão sendo direcionadas pelo diabo. Isso é do mal. No versículo 17, concluindo esse trecho de estudo, diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vou buscar uma referência à carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 21, que diz: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Tiago diz aqui, na conclusão desse trecho do capítulo 4, que aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, se você conhece a palavra, se você conhece a verdade, se você sabe como o cristão deve proceder, mas não o faz, isso é pecado. Vou fazer mais uma referência para nós concluirmos esse trecho de estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Diz o seguinte: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Aqui está dizendo que quem não sabe a vontade de Deus, quem não conhece a palavra, no seu juízo, ele será pouco cobrado. Continuando, diz o seguinte: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. No caso, meus irmãos, aqui, aquele que foi dado é conhecimento de Deus, é conhecimento da palavra de Deus, é a bênção, é o privilégio de caminhar com Deus, de ter a vida guiada pelo Espírito Santo. Essa pessoa, ela vai ser muito mais cobrada, porque muito mais foi dado a ela. E quando se diz muito mais, não quer dizer de dinheiro, mas quer dizer de conhecimento, de intimidade, de sabedoria divina. Que nós possamos, meus irmãos, enxergar o mundo com os olhos de Jesus Cristo, para que nós não nos desviemos do seu caminho. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.